Linha de passe é a nossa hashtag também no Twitter, no X, como você preferir, né? Mudou de nome e tudo. Linha de passe para você participar, estamos chegando com Paulo Calçade, Vitor Birner, Leonardo Bertozzi. É esse o nosso time desta segunda-feira com Jean Oddi em férias. Não, novidade. É um tema assim, nem cabe debate, porque não tem mais debate. É tão corriqueiro, as pessoas não Já dando boa noite a você, ao Léo, ao professor Calçado, às Fundações de Esporte, eu peço depois para o Data SPN que faça uma tela nos períodos de férias do Jean. O número não cabe na tela. O Léo, de cabeça aqui, disse que é a terceira vez que ele tira um período de 15 dias de férias nesse semestre. Tem mais que data FIFA. Mais, né? Mais. Então, assim, mas é um tema que, assim, as pessoas... É tão corriqueiro que as pessoas não se atraem. E ele está indo para o Japão. Se sentem atraídas por esse tema. Está indo para o Japão dessa vez. É? Eu vi no Instagram dele. Sigam, Jean Oddi. Ele está fantasiado de ninja. Deve ser alguma coisa. Tite anunciado novo técnico do Flamengo e a gente abre o Linha de Passe com o tema. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Paulo? Boa noite. Bem, tudo jóia. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. O Tite volta atrás em algo que tinha prometido publicamente, né? Sim. Não trabalhar no Brasil em 2023. E acho que para que ele mudasse de opinião, teria que ser um projeto muito sedutor, muito promissor. E o Flamengo, no futebol brasileiro, acho que é indiscutível que é o time que oferece maior capacidade de investimento e melhor qualidade de jogadores. Hoje essa é a realidade, né? Acho que ninguém tem condição de montar um elenco melhor que o Flamengo tem hoje no futebol brasileiro. Isso implica também pressão no mesmo nível. Não é por acaso que o Flamengo, mesmo tendo títulos no plural, títulos importantes, praticamente tudo que um time dentro do continente pode conquistar nos últimos anos, né? E, ao mesmo tempo, ainda assim, sempre trocando de técnico, sempre mexendo no comando, sempre muito difícil para o técnico se manter por muito tempo. Então, vai ser curioso ele lidar com essa cobrança num ambiente diferente do que era o ambiente de casa dele do Corinthians, que ele podia ter escolhido, né? Foi procurado, poderia ter voltado, que ele já voltou uma vez, sempre que voltou foi bem sucedido, e ele vai encarar agora um novo desafio. Começa agora, mas o grande objetivo para o ano que vem. Acho que ninguém vai cobrar do Flamengo o título brasileiro nesse momento, embora ainda faltem 12 rodadas. Então, acho que é hora de arrumar a casa, de entender com quem que ele pode contar, e acho que vão contar com ele não só para dirigir o time, mas também para ser esse interlocutor de algumas figuras que o Flamengo queira manter para os próximos anos. Tem negociações aí, né, de jogadores que são importantes e que ainda não estão definidas, e entendo que muita coisa vai passar por ele em primeira pessoa. Vai dar certo o casamento, Vitor Birner? Bom, já cumprimentei todos e todas. Eu acho que sim. Para que dê certo, é preciso que a direção do Flamengo faça algo que eu tenho certeza que o Tite exigiu, e aí não é uma exigência irreal, é uma exigência mais do que necessária, que é um controle amplo sobre o futebol do Flamengo. Porque o futebol do Flamengo é controlado há muito tempo pela sua diretoria, que toma decisões, algumas deram certo, outras muitas não. Para o poder financeiro do Flamengo, da saída do Jorge Jesus, o clube não teve mais a paz necessária, tanto é que já há alguns anos, desde quando foi campeão brasileiro, não lidera o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é a amostra do melhor trabalho possível. Para quem tem o melhor elenco, o Flamengo sempre teve o melhor elenco. Há muitos anos o Flamengo tem o melhor elenco, no mínimo desde 2019. Né? Então, estamos falando um bom tempo que o Flamengo tem o melhor elenco e ele não aproveitou esse elenco no máximo possível, ou nem se aproximou disso, até quando ganhou os campeonatos mais importantes. Né? E o Flamengo, depois disso, ganhou um brasileiro, ganhou uma Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas sempre numa situação um pouco tensa. Eu acho que as figuras políticas do Flamengo dão ao Tite isso, porque também a gente vai ter uma eleição daqui a algum tempo no Flamengo e para os políticos do clube interessa que os resultados sejam bons. Dar força no futebol de gestão a quem entende mais de futebol é uma coisa inteligente, não é algo equivocado, não é um recuo burro, é um recuo, repito, inteligente. E eu desconfio que a contratação do Tite vem junto com esse recuo, e se vem junto com esse recuo, a chance de dar certo é bem considerável. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Boa noite. Ele tinha, de um lado, uma desorganização com pouco dinheiro chamada Corinthians. E, do outro lado, ele tinha também uma baguncinha com muito dinheiro chamada Flamengo. Ele falou, vamos onde tem grana, porque os dois eu tenho que trabalhar a beça.
Então, ele pode se gerir, dominar, comandar o departamento de futebol. É muito mais fácil hoje fazer no Flamengo. Fácil no ponto de vista quando você precisa de jogadores. No dia a dia é difícil. É mais difícil que o Corinthians. O Corinthians tem, assim, sempre digo isso aqui, um amadorismo absurdo no departamento de futebol profissional. E o Flamengo tem um controle que é do campo. É exercido, o comando do Flamengo é exercido a partir do campo, dos jogadores. Isso demorou tanto para o acordo, né, ser anunciado, que eu acredito que o Tite ele tomou todos os cuidados e criou algumas travas aí, que quem comanda é ele, não são os jogadores. Sim. Por isso é muito claro. E isso está claro de várias maneiras. Primeira delas, todos aqueles que vieram para botar a ordem, entraram pelo cano. Todos. Paulo Souza. Diferentes estilos. Não, agora vou nacionalidade. trazer um português aqui, cheio de métodos. Pé, tchau. Começou a mexer muito, pé nele. Porque o campo falou que não. Aí veio o Vitor Pereira. Vou ficar só nisso, não vou nem para o Domenech, esses caras. Vitor Pereira. Não, o cara que trabalha no Corinthians, olha o que ele fez com o time com uma capacidade técnica menor do que o nosso. Vitor Pereira, vai dar um jeito. Pé nele. E no intervalo veio o Dorival, entre um e outro, não é? Que é o cara que conseguiu, né, o cara que sabia lidar nesse ambiente. Sabia lidar com jogadores nesse ambiente. Mas não serviu para o Flamengo também. E agora veio o Sampaoli, o mesmo trabalho. Esse cara vem para ajustar, para dar mais tática, porque eles buscaram extrair mais dos jogadores que tinham. Então, veio o português número 1, veio o português número 2 e veio o argentino número 1. Todos eles levaram pé do time. O time, quem que expulsou o São Paulo do Flamengo? O Vitor Pereira, o Paulo Souza. Os resultados gerados por quem? Pelo campo, que manda. Então, agora veio um que se ele tiver essa autonomia, porque assim, a autonomia mexe com nomes muito grandes, né? E se um nome grande for o problema do Flamengo? E aí? Então, Paulo, Calçade. Ele tem essa autonomia? Não? E assim, até a informação trazida pelo Pedro Ivo, o Paulo está ressaltando os técnicos e as tentativas de mexidas, principalmente na estrutura de time. Sim. Né? Uma abordagem... A informação do nosso Pedro Ivo é de que pela primeira vez desde Jorge Jesus, o técnico terá autonomia de manager. É né? isso. O Tite ficaria até o final do ano, inclusive, para fazer, entre aspas, óbvio, testes, utilizando essa reta final, para decidir com quem quer e com quem não quer trabalhar e mais as carências do elenco para 2024. E ele precisa avaliar o dia a dia do Flamengo. Porque isso é o mais difícil. Como o Calçade falou, Léo falou, dinheiro o Flamengo tem para contratar. O Flamengo tem dinheiro para, se quiser, remontar o time O inteiro. Flamengo tem dinheiro para pagar quase 50 milhões de reais em multas de treinadores. Não, tem dinheiro, inclusive, para renovar contratos que ele considere fundamentais. É isso. Né? Não só para ir ao mercado. Perfeito. Mas o treinador precisa entender o que acontece dentro do Flamengo no dia a dia. Por que o time de nível tão alto não consegue jogar um futebol de nível alto? E isso não adianta ele só ouvir coisas de fora, ele precisa usar a experiência dele. Como lidar com os jogadores. E se há uma coisa que o Tite sabe fazer há muito tempo, é lidar com os jogadores. Ele pode até ser criticado por, às vezes, ser até leal demais com alguns atletas, como já foi em alguns momentos, e aí isso lá atrás, desde o Corinthians, quando ele demora para mexer na zaga. A primeira transição, né? Isso. Do time campeão da Libertadores para o ano seguinte, que já teve algumas dificuldades. E né? como fez, por exemplo, na Copa de 2018, quando ele precisava mexer com algumas figuras da equipe e não mexeu. Né? E ele até falou antes da Copa do Mundo que a Copa era diferente, que não tem o dia a dia, então ele precisava tomar decisões mais rápidas. Né? E o Tite é um cara que tem muito respeito dos jogadores. E eu acho que um cara que entende de posicionamento da equipe, de treinamento de equipe, um cara que nunca parou de se atualizar, porque o Tite não é um técnico conformado, que vai fazer a mesma coisa o tempo inteiro, que tem o respeito dos jogadores e que tem um time de nível técnico muito alto, tem muita chance de dar certo. Acho que é o futebol. Claro. Tem muita chance de dar certo. Então a escolha é correta desde que o Flamengo permita ao treinador
e se ele levar mais alguém ali, com quem for ajudá-lo a gerenciar a equipe, desde que o treinador cuide do futebol. A política tem que ficar fora do futebol. Isso não quer dizer, Birner, que você não tem que ter o trabalho da diretoria no comando do departamento, porque são coisas diferentes. Sim. Uma é autonomia para gestão de questões técnicas. A outra é, na hora que o diretor de futebol bate boca com o atacante, o Marcos Braz e o Gabigol no vestiário, e a coisa fica feia neste nível, se não é o nível de um ambiente que vai melhorar o Flamengo. Por exemplo, né, Calçade? Isso não vai, com certeza não vai. Se o Tite disser, esse cara eu não quero no meu vestiário. Porque a gente sabe que clube de futebol, né, tem essas questões. E aí a pergunta do especialmente quando a coisa malandro, tá boa. qual dos dois? Do jogador ou do diretor? Mas que seja. O diretor deve ir no acordo. O Birner levantou uma bola que eu acho acho bem interessante, Birner. O último trabalho do Tite dia a dia, ele é de 2016, né? Verdade. Quase 7 anos. E muda muito, né, Léo? Não, é outro trabalho. É incomparável. É outro trabalho. O trabalho de técnico é observar jogadores, convocar jogadores, maximizar aquele tempinho que você tem ali, no máximo uma preparação para um torneio, que ocorre de tempos em tempos, mas a preparação do jogo, o dia a dia, a organização da semana, e ele sabe fazer isso, já demonstrou várias vezes que sabe fazer isso, mas é uma retomada, é um recomeço. A gente está falando de mais de 7 anos sem o trabalho do dia a dia. Não é pouca coisa. Ele vai ter que se readaptar. E acho que é por isso que ele tomou a decisão de pegar esses 12 jogos finais do ano, né? Porque eu acho que é um reaprendizado para ele também. E a capacidade, e para entender, porque quando a gente fala de olhar o ambiente, não é questão técnica. Qual jogador tem o perfil para trabalhar do jeito que ele quer, mentalmente, dedicação, comprometimento? Porque há uma coisa, a gente fala muito em personagens aqui, nos jogadores, os heróis dos jogos, quem joga mal, etc., e quem entra para a história. Só que no final das contas, o mais importante continua sendo de longe os clubes. Não tem. E às vezes, quando os jogadores ficam muito grandes, isso tem a ver com o que você falou sobre os treinadores que passaram pelo Flamengo e quem controla o Flamengo, dá a impressão que os jogadores são tão grandes que o clube não pode mexer com eles. Mas isso não existe. Porque vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Gabigol não continue no Flamengo. Não sei se vai continuar ou não vai continuar no Flamengo. O Tite é muito grande também, né? É muito grande. Mas ele não é no Flamengo maior que o Gabigol. Porém, talvez ele seja mais necessário, talvez, para o futuro do que é o Gabigol. Talvez o Gabigol continue e talvez o Gabigol ganhe mais Libertadores. E talvez o Gabigol até ganhe um campeonato mundial, vai saber, um dia pelo Flamengo. Eu não estou dizendo, porque quando o clube rompe com um jogador tão grande, e eu estou falando do cara que eu trato como o segundo maior jogador da história do clube, porque é o maior da segunda geração, mais vencedora do clube, só não é maior do que o Zico, é uma questão geracional, você pode deixar o jogador sair com a devida reverência, com as devidas homenagens, com o devido respeito. Isso não é uma vergonha no futebol. O Pelé parou de jogar no Santos em algum momento, o Zico parou de jogar no Flamengo. Eu podia fazer uma lista aqui, não vou fazer uma lista, só peguei o maior da história e o maior do Flamengo, porque a gente está nessa... Então, o clube precisa entender até que momento esses jogadores podem ir no clube. E ninguém da diretoria do Flamengo tem essa capacidade. Talvez ninguém tenha certeza de qual seja esse momento, mas se há alguém capaz de fazer isso, esse alguém é o Tite. Tem 2 pontos, né? Toda essa revolução aí tem 14 meses de contrato, né? Sim. Então você vai lá, você quer mexer muito na estrutura para 1 ano. Não combina, né? Não combina. Isso não bate. Não combina porque é o seguinte, depois de 1 ano, tchau, você mexeu em tudo, deixou a casa com a janela onde tinha a porta onde tinha a janela e foi embora. E aí, então assim, não bate. Acho estranho, porque aí, para mim, o tempo de contrato que é pequeno, para tudo isso que a gente falou, acaba limitando um pouco as decisões. Você precisa tomar algum cuidado. Outro ponto que aí é favorável é que os treinadores que tiveram... E olha que, no caso do Jorge Jesus, não é fácil falar isso dele, ele é um cara difícil. Mas ele tinha ali uma aceitação do elenco, do grupo. Ele não era um cara... odiado. Mas o grupo não era tão grande como é hoje. Mas ele tinha. Cresceu com ele. Inclusive dos caras difíceis, como o Gabigol. Mas o elenco não era grande como é hoje. Mas Os jogadores não eram grandes, claro. Né? Não, mas ficou ele, grande ao lado dele. Mas ele tinha ele controlava, ele era o chefe, fazia questão de ser visto como tal, mas ele tinha uma harmonia ali. Depois, no ano seguinte, se ele tivesse ficado, se isso seria mantido, é outra coisa.
O Dorival conseguiu. Sim. O Dorival chegou e percebeu isso, conseguiu e tirou o máximo dentro desse trabalho. E todos os caras que vieram, aí vou citar dois muito, que são, o trabalho do dia a dia é muito claro, né? O Vitor Pereira e o Sampaoli. São caras mais difíceis, do ponto de vista do relacionamento, do dia a dia. Vitor Pereira não é fácil e o Sampaoli, então, não faz nenhuma questão de aparecer outra coisa. O Sampaoli é extremamente difícil. Tem cara lá que não ganhou o Bom Dia até hoje. Está esperando, ainda não vai ganhar. Então, isso pesa num ambiente como esse. Você não chega no Flamengo e fala assim, eu sou o cara que dá as ordens, você fica quietinho, joga e não abre o bico. Isso não funciona. Então aí o Sampaoli, não deu certo. Cara, com esse jeitão que ele tem, não vai dar certo mesmo. Ainda mais aqui. Acho difícil alguém contratar. Quem contratar o Sampaoli hoje no futebol brasileiro sabe que está contratando alguém que é muito difícil no dia a dia. Então tem que ter um grupo ali disposto a levar chibatadas e cumprir as ordens e ficar quietinho. Ou seja, não muito pode ter muitos difícil. jogadores grandes no elenco. Não se nem pensar. Só que no Flamengo, né? Agora, assim, é errado dizer que para dar certo essa assinatura de contrato, como deu nesse momento, ambos deram um passo atrás? Porque, assim, né, quando se especulava, quando o nome do Tite aparecia como possibilidade no Flamengo, a grita era grande. Contra, porque é um cara que não tem o estilo do Flamengo, o Flamengo tem de apresentar um futebol bonito, é DNA da história do clube e tudo mais, e o Tite é um cara, em tese, mais burocrático, né, para armar seus times. E o mesmo vale para o Tite, porque disse, inclusive, numa entrevista que não trabalharia em 2023, nem pensar no futebol brasileiro, e não escondia de ninguém o sonho de trabalhar num grande centro europeu. Não virou. O telefone dele não tocou. Ele disse que o cobrássemos, então está feita a cobrança, né? O Tite não cumpriu com a palavra, acho que ele disse isso para todo mundo, então acho que está todo mundo dizendo a mesma coisa hoje. Ele voltou atrás na palavra dele. Agora, a avaliação de que o Tite é um cara que não se encaixa com o estilo, eu acho ela muito distante da realidade, mas muito. Se você olhar o time do Corinthians de 2015... É um Jogava time bola. encantador de ver jogar. Encantador de ver jogar, que dava espetáculo. Outros não, né? O time de 11, 12, certamente não se encaixa nesse mesmo perfil. Mas o time campeão brasileiro de 15, dominando o Campeonato Brasileiro, especialmente num segundo turno avassalador, dentro, fora de casa, era um time que tinha gosto por dominar o jogo, por se impor aos adversários. Jogava bonito. E individualmente não era do nível do Flamengo. A seleção brasileira, a do primeiro ciclo, principalmente, a das eliminatórias, ok, porque aí vão falar, mas não chegou à semifinal de Copa do Mundo, o que é muito decepcionante e tem que ser dito. Né? O trabalho não chegou ao resultado final que se imaginava. Inclusive com o erro dele no jogo contra a Bélgica. Sim, e pra mim, né, de não formação. se tira isso dele. A seleção brasileira, no ciclo de 18, ela em vários momentos jogou muito bonito. Jogo com a Argentina no Mineirão, para pegar um exemplo, mas vários outros jogos do ciclo. Então, assim, se você acha que o Tite é um cara de futebol feio, pragmático, só... Não concordo. E acho que não é o que ele vai propor no Flamengo. Até porque, de fato, e aí eu concordo, não se aceita isso no Flamengo. Né? O torcedor não vai ficar satisfeito em ir para o Maracanã, 60 mil pessoas, para ver o time especulando e tentando jogar no erro do adversário. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Se o Tite pensa ainda numa carreira internacional, eu acho que ele não tem que pensar nisso agora. Acho que ele tem que pensar em ganhar títulos com o Flamengo, e o que vier a partir disso é natural. Né? Mas, sem dúvida, não tendo conseguido os resultados com a seleção brasileira, fica uma coisa mais distante. E ele sempre colocou ali como uma coisa que tem que ser a coisa certa, a barreira da língua, né? Não pegaria qualquer trabalho, mas o fato é que não bateram na porta dele e, se ele não abriu as portas fora, dentro ele pegou o maior trabalho possível, porque é o melhor time possível. Né? Ele pegou o time com o maior potencial do continente. Sim. Eu sei que você quer deixar a bola pingando já para a gente avançar no assunto. E olha assim, que fique claro, hein? É um trabalho de primeiríssimo nível. Sim. Quando a gente cita passo atrás, né? É porque... Ele pensava em estar fora do Brasil. Ele nunca negou, né, o desejo de trabalhar fora do Brasil num grande time. Isso. E o convite para ele dirigir um grande time não apareceu. Mas ele conseguiria, se tivesse a seleção brasileira vencido campeã do mundo, talvez. Talvez. Mas veja, o Scaloni foi campeão mundial. Pela Argentina. Teve uma guerra, briga pelo Scaloni. Não. Né? Então, assim, o trabalho de seleção ele é sempre visto de uma forma diferente. Como o tempo deixamos na França. Com os treinadores conhecidos do continente europeu, talvez,
com os treinadores que não são conhecidos do futebol mundial na América do Sul, mais difícil. Então, não tem jeito, cara. O mercado é algo que os treinadores brasileiros ainda vão ter que reconquistar. Reconquistar, eu digo, em países não do centro do futebol. No caso da Europa, a gente tem que conquistar isso. Mas futebol árabe, Arábia Saudita, que agora, você imagina, o treinador, era Brasil, os brasileiros iam para lá. Hoje você quase não encontra treinador brasileiro lá. Então, é muito difícil para ele e para todos os outros. Só quero me posicionar sobre uma coisa, a promessa do Tite de não trabalhar esse ano no futebol brasileiro. Eu, ao contrário de muita gente, eu respeito quem pensa de outra forma, e respeito mesmo, não vejo nenhum problema na mudança de ideia. Não vejo nenhum problema. Por alguns aspectos. Como a gente discutiu aqui, é o Flamengo que tem um projeto muito grande de ganhar tudo, que disputa, e a diretoria do Flamengo exigia. Então, do mesmo jeito que o Tite deve ter exigido que a política não entre de jeito nenhum no futebol, na administração de time, etc., do dia a dia, dos treinos, que algumas pessoas não frequentem, por exemplo, conselheiros, alguma coisa assim, não sei exatamente como funciona ali os treinamentos do Flamengo, né? Que as questões políticas às vezes fiquem por algo que você já fez ou faz ou vai continuar fazendo. Aí não tem um mínimo de coerência. O Abel Ferreira deu uma entrevista até para trazer o Palmeiras para essa conversa também, né? Que são dois dos maiores times do momento no futebol brasileiro, na busca pelos títulos e os elencos caros e tudo mais, principalmente do Flamengo, e o trabalho do Abel que vem dando o resultado que vem nos últimos anos. O Abel deu uma entrevista recente dizendo que é muito difícil manter um time no topo por tanto tempo. Pela primeira vez, ao que tudo indica, se não der Flamengo ou Palmeiras no Campeonato Brasileiro, desde 2017, nenhum dos dois conquista nenhum dos 3 títulos mais importantes disputados por eles. Né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Aí eu pergunto, com essa chegada do Tite, o Palmeiras e suas indefinições, a torcida pedindo reforços, um fim de temporada que parece, até na opinião do torcedor, se tornar melancólico depois da eliminação na Libertadores. O Abel lidando, digamos, não de uma forma positiva com entrevistas, com aperto, principalmente depois da eliminação da Libertadores. Muda um pouco a perspectiva e possibilidades na comparação dessas duas equipes, a chegada do Tite no Flamengo e o Abel Ferreira, mesmo com o trabalho brilhante que faz no Palmeiras e tantos dilemas que devem ser curados até o início de 2024? Acho que quem pode responder isso é o próprio Abel, se ele quiser responder, evidentemente, porque qual é a disposição? Ele está motivado a seguir no Palmeiras, a encarar percalços, de repente até uma nova reconstrução, se for o caso, ou ele está de saco cheio? Para falar o português bem claro aqui, né? Porque eu acho que se ele quiser encarar mais uma temporada desde o começo, o Palmeiras vai ser candidato a tudo ano que vem, como era candidato esse ano. Porque ainda assim tem bons jogadores, tem capacidade de reforçar o elenco, o que podemos discutir se fez bem ou não esse ano. Claramente não em algumas circunstâncias, em algumas posições. Posição de volante, por exemplo, a posição que ficou ali, uma lacuna gigante que não foi preenchida. Mas eu não consigo ver o Palmeiras não candidato às coisas no ano que vem. Ainda acho a continuidade de um bom trabalho sempre melhor que a ruptura. Né? Então, o Flamengo está mudando porque não estava funcionando. Eu não acho que o Palmeiras agora não está funcionando porque teve um ano sem títulos. Um ano sem títulos, de fato, pode acontecer. Até nos melhores trabalhos do mundo, você tem um ano ali que você não ganha alguma coisa. Quantos times, conseguem passar um ano sem ganhar nada? Né? Eu lembro da entrevista do Guardiola, Léo, ano passado, quando o Arsenal era líder, ele falando, nós não vamos ganhar o campeonato inglês, porque o Arsenal tinha mais fome. Sim. Né? Foi no jogo do Tottenham, que eles ganharam. E ele falou isso. E se a gente for pensar, por mais que o City é o melhor time do mundo, mantenha o elenco, a base do elenco de ano para ano, sempre chegam alguns jogadores novos que acabam fazendo a diferença. Pegou umzinho aí que parece que... E aí eu acho que tem duas questões. Primeiro, o Flamengo, para mim, tem uma perspectiva melhor, em princípio, hoje, que a do Palmeiras, porque eu não sei quem o Palmeiras vai contratar. E o Palmeiras precisa contratar por 2 motivos. Porque precisa reforçar algumas posições para poder ter mais chances de ser campeão e dar ao treinador o tipo de jogo que o treinador gosta. Porque o Abel é um treinador da segurança. A gente falou disso logo depois da eliminação. Não é o Diniz, que
que é um treinador da agressividade, da ousadia, tá difícil, vou agredir mais. O Diniz quase sempre toma a decisão de agredir mais quando o jogo tá difícil. O Abel gosta de mais segurança. Quanto mais segurança, melhor. O Tite é um pouco assim. O Tite tem as duas coisas. Tem mais segurança que agressividade, mas também faz um jogo mais seguro que agressivo. Segundo, quando o Abel fala sobre a motivação, sobre como é difícil manter os jogadores concentrados, a chegada de novos atletas também dá essa perspectiva. Desde que cheguem os jogadores que o Abel falou ali nas entrevistas ao longo do ano. O Palmeiras precisa, né? Alguém com fome. Precisa. Ele quer jogador com fome. Ele também falou sobre isso. E aí eu acho que tem uma coisa que é muito pessoal do Abel. Eu não acho que nenhum técnico está totalmente pronto e ninguém vai estar. É como a gente na vida. O Guardiola é um cara que muda coisas todos os anos. Se o Guardiola muda, os outros têm que mudar. O Klopp, quando quase foi campeão inglês e era um time de pressão, rouba a bola na frente, ataca, rouba a bola na frente, ataca. No ano seguinte fez um time que tem um pouco mais de posse de bola em alguns momentos que precisava administrar o jogo quando o time não conseguia mais ter força física para manter a pressão. Os técnicos estão sempre aprendendo. Eu acho que o Abel é um cara que sabe montar o time para marcar direito, sabe montar o time para contra-atacar, sabe de partida disso organizado, sabe montar o time para atacar. Só que o jogo dele é um jogo tão intenso, tão às vezes sisudo, que em alguns momentos talvez leve os jogadores a um nível de desgaste que é difícil de você lidar por anos. E aí eu tenho que olhar um pouco para o que é o jogo do Guardiola. São muito diferentes. O time do Guardiola, quando encaixa, é um time que joga um futebol que talvez dê aos jogadores mais prazer. A palavra é exatamente essa. Porque eu não acho que no Palmeiras falte nada de comprometimento, não falta vontade, não falta seriedade. Não falta nada para o Palmeiras que você pode pedir profissionalmente. Mas a partir do momento que o jogo não encaixa, eu acho que falta um pouco de prazer. Pelo tipo de jogo que o Palmeiras do Abel faz e pelo tipo de treinador que o Abel é. E isso não tem nada de errado. Talvez o Abel precise fazer algumas coisas diferentes em algum momento para ele, como treinador, que já é um treinador espetacular, ser um treinador ainda melhor e que isso se reflita na sua equipe. Mas talvez tenha pecado nisso, né? Ele, Abel, esse ano. Talvez tenha vivido o seu ano mais difícil no Palmeiras. Porque, assim, o Palmeiras se forma e há a reformulação. Se forma e há a reformulação. E isso tem acontecido constantemente dentro da era Abel. Paulo, sabe que falta um pouquinho a palavra? Leveza. Porque o time pode ser raçudo, comprometido, intenso, mas ele também pode ter um pouco de leveza ao lidar com o futebol. Eu acho que, se você olhar para Flamengo e Palmeiras, pelo custo que tem o futebol dessas duas equipes, eles ficaram abaixo essa temporada, porque eles não fizeram justiça ao custo que tem no futebol. Mas o Palmeiras é melhor que o Flamengo, que se diga. Ganha alguma Ganhou coisa. 2 troféus, né? Por favor, não, e foi mais longe na competição. Libertadores, Copa do Brasil e Libertadores. E o brasileiro. Né? Está na frente. E a gente olhava para os dois e pensava o seguinte: que título que eles vão dividir? Quem é que vai ficar com a Copa do Brasil? Quem é que vai ficar com a Libertadores? Quem é que vai ficar com o brasileiro? Você não olhava para mais ninguém. Você só olhava para Flamengo e Palmeiras e não enxergava ninguém. A realidade desse ano é: a Copa do Brasil é do São Paulo, a Libertadores pode ser do Fluminense, grande chance, tomara que seja. E você tem o Brasileirão, que voltou essa rodada aqui a deixar o Botafogo numa situação mais tranquila, de poder respirar e não digo nem se reerguer e reestruturar, porque não chegou nesse nível, mas num ponto de ganhar o Brasileiro. Você imagina, com o volume de grana que Flamengo e Palmeiras colocam nos seus departamentos de futebol, você tem Botafogo, São Paulo e Fluminense campeões. Isso para o futebol é maravilhoso. O palmeirense não vai gostar, o rubro-negro vai detestar o que eu estou dizendo, mas olhando para o futebol, você imagina sentar aqui todo ano e falar assim: Palmeiras vai ficar com título. E o Flamengo? Ah, esse aqui é do Palmeiras, esse aqui é do Flamengo, do Palmeiras, do Flamengo. Acabou o futebol. Aí, perfil das equipes que conquistaram. São Paulo tem um perfil de... Dorival falou em entrevista para nós, falou que é o time mais guerreiro. Sentado aqui onde você está. Né? Exatamente. Falou que é o time mais guerreiro que ele já trabalhou. Na vida inteira. Opa, tem uma característica aí. Você não pode dizer que o Botafogo seja diferente. O Fluminense tem muita qualidade, tem um jogo um pouco diferente desses dois, mas também é uma equipe que luta dentro dos seus propósitos ali e pode ganhar a Libertadores. Eu acho isso fantástico para o futebol. Mesmo reconhecendo que o Flamengo ficou abaixo, que o Palmeiras ficou abaixo, que o dinheiro do Flamengo foi mal gasto, porque se não ganhou nada, não chegou... O Flamengo chegou a uma final.
Ele não chegou não está disputando o título da Libertadores, não está nesse momento disputando o Campeonato Brasileiro, chegou à final da Copa do Brasil e perdeu. Mas para o futebol mostra que existem outros fatores importantes para levar um time ao título. Um entendimento, uma harmonia dentro do grupo. Você vai dizer que o ambiente do São Paulo e o do Flamengo, desculpa, não dá nem para comparar. Isso é totalmente diferente. Isso aí a gente vê no mundo inteiro, né? No mundo todo. Porque assim, no mundo todo. O City gastou 1 bilhão. Tá bom, o United gastou 1 bilhão também. O Chelsea. Perfeito. O que está acontecendo? Chelsea gastou Então, 4 vezes. Não é só o que você gasta, mas a cobrança é de acordo com o que você cobrança gasta. E tem que ser. Porque, Léo, aqui a gente durante muito tempo era só pôr mais dinheiro que você estava sempre ali. E esse ano, que bom que é assim, mostrou que o dinheiro é fundamental, mas só o dinheiro também não vai te fazer ganhar. E outra coisa que o Birner tocou, que eu gosto, Birner, você falou, olhar para o campeonato. Porque você olha para a temporada inteira, mas, por exemplo, o Flamengo não lideraram o campeonato desde o último título, ou seja, não chegar a brigar de fato, são 3 campeonatos já. É muito fora da realidade. E assim, é o campeonato que mostra a força do seu elenco, a qualidade do seu trabalho. Porque a Copa, claro, cara, a Libertadores é um título gigante, a Copa do Brasil é um título importantíssimo. Mas você pode chegar na final da Libertadores sem ganhar de ninguém, como o Boca fez nos mata-matas. Você pode. Perfeito. O futebol permite isso. Jogando futebol ultra comum. Ninguém vai falar aqui que o Boca pode ganhar do Fluminense, inclusive ganhar de 1-0. Tá? Mas ninguém em sequência vai falar, olha, ganhou a Libertadores o melhor time da América do Sul. Não. Ninguém vai falar isso. Não. Mas pode ganhar. Pode. Né? Tem essa abertura de porta. Não é nem o melhor da Argentina. Agora, a gente pode falar que o Botafogo não é o melhor time do Brasil, talvez, mas que foi o melhor time do Campeonato Brasileiro em 38 rodadas, confirmando o título, não tem o que discutir. Fácil. Então, assim, eu gosto muito de olhar para o campeonato. E nesse aspecto, acho que é onde o Flamengo e o Palmeiras mais deixam a desejar. Até um outro tempo, para um outro dia, mas só espero que, por esse calendário criminoso que a gente tem e que te leva, porque tem muito prestígio na Libertadores, muita grana, tem muito mais dinheiro na Copa do Brasil, então nós estamos diante de 2 sistemas no mata-mata que são muito poderosos e, se olhando o brasileiro de 38 rodadas, as equipes brasileiras não comecem a ter uma certa preguiça de jogar o Brasileirão e esse foco... Que é o campeonato mais difícil de todos. Que é o mais difícil, esse foco, não, vamos focar na Copa do Brasil, vamos focar na Libertadores, que é uma quantidade menor de jogos, mas você encontra equipes que parece que muito cedo, Paulo, abandonaram aquilo lá, falaram, vamos ficar aqui no mata-mata. O Internacional, que voltou ao Campeonato Brasileiro ontem vencendo o Grenal. Mas o Cudê sabe ganhar Grenal, né? Pois é. Só para lembrar. Você é um cudecista. Eu gosto. Descarado. É um colorado. Sobre é mais cudecista do que colorado. Vini, mago das palavras. Colorado mais umas cores. Né? Exatamente. É verdade. Mas quantas? Bom, sobre os elencos, quem tem cara de que precisa de mais mexidas para 2024 entre Flamengo e Palmeiras? O Flamengo, com toda essa reformulação... Aliás, vai ser interessante, assim, notar... pergunta mais maldosa que você podia fazer aqui. Mas dá para responder. Dá para responder. Eu acho a resposta fácil. Vai ser legal no Flamengo, legal, assim, pra gente que curte o futebol, que tá de olho... Mexer no elenco. Que conhece o tamanho do Tite, assim, ver até que ponto ele vai trazer para a administração rubro-negra o que ele era como técnico da seleção. Por exemplo, uma questão, poxa, o Everton Ribeiro... envelheceu um pouco e tal, já não é o mesmo de outros tempos. Convocado pelo Tite há quantos meses? Para a Copa do Mundo. Sim. Há pouco tempo. Jogou bem, tá aqui. O Gabigol e Pedro, a questão, ele preferiu entre um e o outro, ele deu muitas chances a um, não vingou, na opinião dele, na opinião geral, como jogador de seleção, o Gabigol, e colocou o outro à frente, e convocou para a Copa do Mundo, o Pedro. Como é que ele vai trazer isso para dentro do dia a dia do Flamengo? Sem falar, aí sim seria maldoso e falar, e teve aquela história do Gabigol pegar o microfone e falar, o Gabigol não precisa de você, depois da conquista da Libertadores. Eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar porque eu achei a pergunta maldosa. Depois tudo isso te supera. Não, mas assim, eu acho a resposta fácil. Para mim, o Palmeiras tem lacunas no time titular. Precisa mais. Eu acho que precisa mais. Como eu falei, eu acho que o Palmeiras, a questão do voo, o Palmeiras nunca substituiu o Danilo, por exemplo. O Palmeiras perdeu o Dudu e olha o desespero que foi. Então, eu acho que o Flamengo pode até precisar de ajustes finos. O Flamengo talvez precise entender que alguns jogadores encerraram o ciclo, mas aí a gente está falando de outro tipo de mudança. Eu acho que, assim, a gente ficou cobrando espaço para os meninos do Palmeiras e tudo mais, mas
Palmeiras pode melhorar o seu time titular Eu sei que de não. maneira assertiva. Eu posso discordar do Léo, Calçade? Você não sei se vai concordar ou não vai. Eu tô querendo ver a sua discordância. Porque assim, eu acho que se você trouxer para o Palmeiras um baita volante, trouxer um baita centroavante, você tem um timaço. Tá. O cara consiga aí trocar com o Rony, fazer inversões e tal, assim, não um Tá jogador... falando 11, né? 11, timaço. É, timaço. aí Não falei acontece elenco. como agora que Não falei tem elenco, 10. então. Eu acho que você precisa mudar o perfil do elenco do Flamengo. Então, quando você fala de quantidade de mudanças, eu acho que o Flamengo precisa de uma reformulação um pouco mais complexa. Talvez seja mais desafiador. Porque o Palmeiras precisa agregar jogadores. Aí é a diretoria. Você acha que o Flamengo precisa de quantos nomes? Contratados? É. Porque o Flamengo já tem muita gente. Numericamente, Então, o Flamengo... Eu precisaria entender exatamente. É. Eu fico devendo uma resposta com um pouco mais de segurança. Pedir um exercício para você? Claro, porque eu não sei o que acontece lá dentro. Quanto você olhando para o banco do Palmeiras, quanto você acha que tem de salário naquele banco? Pouquinho, perto dos outros. Pouco. E no Flamengo? Um time que, em tese, pode ser campeão brasileiro. Então, Em tese. já temos uma diferença aí. Porque é o seguinte... Aí eu Você pega caras que estão no banco com salários estratosféricos e não estão rendendo nada. Vou usar método socrático. Não. Resposta e... O Palmeiras tem o mesmo treinador, o mesmo sistema que ganhou. Isso. E assim, agora parece que está tudo errado. Os caras que ganhavam até ontem, hoje não prestam. O Anderson Barros não servia, agora serviu para ganhar ano passado, agora não... Então... Eu vou te devolver com outro exercício. Eu entendo a paixão do torcedor, tudo isso, mas ela não pode interferir, estragar as coisas que são bem Eu vou lhe feitas. devolver com outro exercício, Daqui a professor. pouquinho. Então, o Palmeiras tem o mesmo treinador, tem um sistema que funciona, ele precisa trazer alguns nomes para melhorar algo que está ali, seguindo o seu rumo. Isso. O Flamengo precisa reconstruir numa série de... Precisa reconstruir o banco, reconstruir o time principal, reconstruir o entendimento do grupo, né? próprio A ambiente. harmonia, o ambiente, ao mesmo tempo que esse pode entrar no vestiário, esse aqui não, aquele que fica longe, deixa que eu mando. Assim, as tarefas do Tite no Flamengo são inúmeras. A do Abel Ferreira é qualificar a equipe e melhorar dentro de um nível de desgaste o que eu vejo no Palmeiras. Uma máquina que funcionou muito bem, mas está desgastada. E as grandes máquinas do futebol mundial, é o que você falou, grandes máquinas. Eu não vou comparar se essa máquina é desse tamanho, o Manchester City, e o outro é o Palmeiras, que é um nível inferior tecnicamente. Cada um no seu contexto são máquinas que funcionam muito bem. Esse aqui todo ano traz uma joia para pôr na sua máquina. Esse aqui perde jogadores e ainda se continua cobrando dele o mesmo rendimento sem o Scarpa, sem o Danilo, o Dudu machucado. Peraí. E vou reiterar, eu acho que o Palmeiras precisa de um compromisso do Abel, porque essa semana ele me deu a sensação de impaciência e que a qualquer momento ele pode falar, não preciso disso aqui, cara. Desculpa. É verdade. Então... E um cara que sempre se mostrou tão casado. Sim. Um elo tão forte. Perfeito. Recebendo propostas interessantes e permanecendo. Sim, né? criou a identificação, recusou a proposta. Essa semana especificamente, nas duas entrevistas pós-jogo, a maneira com que ele lidou com o resultado, com os questionamentos, como é que vai ser daqui para frente? Eu acho que o Palmeiras precisa também de um sinal de que ele precisa... Eu ia falar que ele precisa de umas férias, mas ele tem 12 jogos para fazer até o final do ano. Eu gosto muito de olhar o exemplo Manda essa pergunta. Primeiro, eu gosto muito de olhar o exemplo, vou entrar na sua área, que o Madrid tem feito no seu elenco. Né? Que os 3 jogadores ali, os pilares do meio de campo, um saiu por uma fortuna para o United, os outros 2 não são mais titulares absolutos. E o Madrid trouxe jogadores que vão ocupar esses espaços com o tempo. Só que é uma transição feita por um treinador experiente que tem sido gradativa, do jeito que ela precisa ser, porque não dá para você apagar e acender uma luz e tudo mudar. Né? Então, eu não sei que tipo de transição o Flamengo quer fazer. A minha dúvida com você é a seguinte. Se você colocar o Abel no Flamengo... Olhando desconfiado para o E você colocar... Ele sabe que veio perguntar. Você colocar o Tite no Palmeiras,
com esses mesmos jogadores de hoje... E o Abel onde? No Flamengo. Sei. E você colocar o Tite no Palmeiras hoje, a tendência do trabalho do Abel é ruir em 4, 5 meses. E a do Tite é funcionar no Palmeiras. A tendência é ele infartar. Então, e o Tite funcionar no Palmeiras. Quando você olha o Palmeiras... O Tite acho que ia pedir vários jogadores. Quando você olha para o Palmeiras e você vê que faltam jogadores, e aí você tem que olhar para a diretoria... se o Palmeiras diz que não tem dinheiro, porque o Palmeiras tão vencedor não consegue gerar recurso para ter mais investimento? Eu não estou para investir no nível do Flamengo. Já pensou, Abel, aqui todo mundo corre igual. Quer dizer, igual o que é? Muito. Isso. Já ferrou. E imagina o Abel cobrando com aquele nível de... Já ferrou. De assim, os caras do Flamengo. Mordendo a saída de bola ali. Então tá muito claro, Pedro, por isso, eu quero ver se você concorda comigo, Léo. Quando você não pode exigir isso dos jogadores... E quando você tem um banco, como você citou, caro e que pode até cogitar ganhar um campeonato brasileiro, para mim fica muito óbvio que a reformulação no Flamengo precisa ser mais complexa que a do Palmeiras. O Palmeiras não precisa de uma reformulação, o Palmeiras precisa trazer jogadores para ajudar o seu técnico. O Flamengo precisa mudar muita coisa lá dentro. E aí eu só sei quanto você imagina o custo. Se eu estiver lá dentro para entender o que acontece. Então a reformulação, chegou num ponto, tem que ser muito maior. Ela tem que ser... da diretoria pedir demissão e ceder o cargo para outras pessoas. Porque é o seguinte, você tem o Cebolinha, hoje você tem o Cebolinha, você tem... Não pode jogar mais, Luiz, que é isso aí, Luiz Araújo que machucou, mas ele estava no banco. Pablo. Você tem o Pulgar, que estava até outro dia, aí o São Paulo resgatou. O Pablo. Alan. O Rodrigo Thiago Caio. O Alan, que também contusão. Você tem um banco que... Os valores deste banco, você monta um time. E assim, porque esses jogadores não... Cebolinha é uma ameaça para alguém? Poxa, o Cebolinha está lá, cara. Há um tempão. O Bruno Henrique está contundido. O Bruno Henrique sai de uma contusão que é gravíssima para retornar a jogar num nível muito alto. E o Cebolinha conseguiu assistir tudo isso e não jogar. O seu silêncio é uma bela resposta. Eu tenho a solução. Vamos apresentar. Será que o Léo deu uma de Tite e mudou de ideia sobre qual ele que precisa de mais formulação? Não, continua mesmo. Eu acho que o Flamengo não precisa dar uma revolução de nomes, não. A solução é a seguinte, é o Abel ter carta branca para ir no Flamengo, olhar esses jogadores reservas e buscar alguns para trazer para o Palmeiras. De repente podem se tornar titular. Mas na mão do Abel, Cebolinha é o que faltou lá do lado do Dudu. Não precisa do Tite. Alain, o volante, né, tão a gente perseguido. Sabe que são jogadores do Flamengo, todo mundo sabe, aqueles que já atingiram uma idade e que é incompatível àquilo que a equipe precisa. Que não conseguem render mais. Que o futebol... Chega uma hora que o futebol, não é que ele é cruel, mas ele tem esse divisor. Se você não consegue mais responder... Imagina o jogo do Tite, se o Tite vai no Flamengo fazer um jogo em que você perde a bola e fica assistindo o adversário jogar. Ele não vai fazer isso. Ele não vai. Aliás, porque time nenhum no mundo pode fazer isso. Um time no mundo que assiste o adversário jogar e você quer ainda que ele seja campeão, ele é um milagre. Então... Nem se ele tiver Neymar, Mbappé e Messi no time, não pode fazer isso. Coitado. Menos ainda. No PSG, né? Então, o primeiro filtro é ter jogadores capazes de desempenhar o jogo fisicamente e também animicamente, ter vontade de fazer. Porque às vezes o jogador tem condição física, mas não tem a menor vontade. Isso também vai ser um fator que vai separar uns dos outros. Mas é aí que vai ser o trabalho dele. Ele não pode chegar e falar assim, quero Cebolinha, não quero mais. Luiz Araújo chegou com o São Paulo, também não quero mais. Não quero ninguém. O Flamengo fala, vou contratar 10 jogadores. E para o Flamengo é barato contratar? Porque um time que tem as condições do Flamengo, todo jogador é mais caro para o Flamengo. Claro. Como é mais caro para o Palmeiras também. Sim. Então, ele tem que... Assim, muita gente ele tem que recuperar no Flamengo. Outros nós sabemos que não tem mais condições, que terminou o tempo deles. E um bom trabalho de observação para tirar jogadores não tão grandes. Só falando, não quero, pô, aí não dá. Montar um time novo no Flamengo, não dá. Nós vamos apresentar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro para mostrar como ficou bom, como ficou ótimo para o Botafogo depois dessa rodada. Porque o Fogão fez o papel dele. Houve a reabilitação, depois daquele momento turbulento, depois da saída do Bruno Lage. E ele tem hoje 9 pontos de vantagem, porque o Bragantino não venceu, empatou. O Grêmio perdeu, o Palmeiras perdeu, o Flamengo empatou. Aí a gente chega lá no Fortaleza, que é o primeiro, é o Fluminense, que estava ali no G6,
perdeu para ele, Botafogo. Aí a gente chega lá no Fortaleza e conseguiu vencer e saltar para a 6ª posição. E esse jogo, né, Léo, era crucial para o Botafogo. Sim. Porque, assim, os jogadores tinham de mostrar, de alguma forma, que realmente a coisa não estava andando por conta do trabalho do Bruno Lage, porque houve até a mobilização deles, Claro. né, pedindo a troca de comando, e houve a declaração do Marçal depois do jogo, tá vendo? Era só fazer o feijão com arroz. E a resposta foi dada em grande estilo, porque o Fluminense veio classificado para a final da Libertadores, com seu time titular, diante da sua torcida, num grande clássico. Jogando absolutamente leve. O time pressionado nesse jogo era o Botafogo, né? Perfeito. Pressionadíssimo a dar uma resposta, uma sequência de derrotas, vendo ali os adversários, se não próximos, começando a cortar uma vantagem e tendo que derrotar um ótimo time. O Calçade citou agora há pouco os cenários do Flamengo, em que os jogadores rejeitaram os métodos, rejeitaram o treinador, e quando isso acontece, assim, é muito difícil você dar a volta. O Botafogo tinha uma resposta para dar, que era dar o murro em ponta de faca e esperar que magicamente o Bruno Lage fosse aceito, o que não ia acontecer, ou tomar uma atitude rápida. E assim, a gente estava naquela noite do Botafogo e Flamengo, daquela coletiva inacreditável do Bruno Lage, e ali, assim, estava muito claro para todo mundo que aquilo era uma questão de tempo, que ele dificilmente ia terminar o campeonato, né? Porque ele estava absolutamente dando um tiro no próprio pé ali. Resumindo, eu acho que o Botafogo tende agora à estabilidade, acho que não vai retomar o aproveitamento do primeiro turno, mas não precisa mais, né? Com a gordura que o Botafogo tem, o Botafogo pode negociar pontos aqui e ali e caminhar bem. Quando a gente vê os matemáticos falando em 80% de chance, eu acho que é bem por aí mesmo. Para mudar esse cenário hoje, teria que ter algo muito fora da curva. Eu acho que o percentual é muito maior que esse, na realidade. E, assim, e a concorrência não soube lidar com isso, Não. com essa instabilidade do Botafogo. Que ela veio, é impressionante, ela vem com todos, né? Ela veio e a diferença não chegou a ser aquela diferença assustadora. É por isso que existe a diferença. É confortável há muito tempo. Ela é a tempo. favor do Botafogo, é justamente para ser usada. Se em caso de necessidade, você usa a tua vantagem. O Botafogo teve a vantagem, manteve a vantagem, e essa rodada foi fenomenal para ele. E agora restam 12, né? 12 rodadas, 36 pontos. A diferença para o segundo é de 9. Então, tem 1/4 de diferença dos pontos para disputar. Acho que o Botafogo consegue, assim, um pouco com mais harmonia, né? E não com o Bruno Lage, que era bem maluquete, né? Assim, as coisas doidas, né? Aquela entrevista até hoje, aquela entrevista que ele deu ao final aqui, a gente está na linha de passe. Não, foi assim, foi uma das coisas mais surreais que eu já passei ao vivo aqui, a gente olhando um para a cara do outro. O que é isso? Eu acho que aquela entrevista é fruto de um choque cultural muito grande, porque jogadores derrubam técnicos em todos os lugares do mundo. Mas aqui no Brasil, muito mais do que em qualquer outro lugar. Sim. Porque as instituições aqui são frágeis. E os jogadores sentem isso. Eles não são pensar nisso. Eles chegam no clube e eles sabem que eles são muito maiores do que eles são em outros lugares do mundo. Tanto é que quando eles vão jogar em outros lugares do mundo, eles mudam de comportamento. Eu acho que as Não é a mesma administrações são frágeis também. o que torna a instituição, no final das contas, mais frágil, porque o jogador se sente muito mais à vontade para fazer algo assim. E, como foi dito aqui também, se era para o Botafogo ser campeão, e eu acho que a chance do Botafogo ganhar é muito maior que de 80%, 99,9%, assim, não. Matemático Vitor Birner. Segundo o matemático Vitor Mas para o Birner. Botafogo perder o campeonato, o Botafogo precisa ter um declínio muito grande se esforçar. e os times de baixo precisam melhorar muito. Que não tem um time que vai... não fizeram isso até agora. Nenhum time indica que vai fazer uma campanha agora com, sabe, 12 jogos, 10 vitórias, 9 vitórias para brigar pelo título. Então, eu acho que assim, é uma questão de tempo. É óbvio que o futebol surpreende, como surpreendeu, até colocando o Botafogo nessa situação, e o Botafogo merece essa liderança. E eu acho que se era para isso, tudo bem. Os jogadores do Botafogo tomaram o controle da situação, deram a resposta que era necessária e agora precisa administrar até o final do Campeonato Brasileiro, porque é muito difícil perder. O único time no Brasileirão que tem uma média de 2 pontos ou mais por jogo. Sim. O Botafogo tem 26 jogos e tem 55 pontos. Então, se fosse 2 pontos por jogo, ele teria 52. Nenhum outro tem uma média de chegar numa média de 2. E isso é um número, por que você calcula dessa forma? Porque quem tem aquele time que chega com a média de 2 pontos,
ele vai ter no final do campeonato 76. Que é o ganhar em casa e empatar fora. Exato. Se você chegar lá assim, você estará disputando o título É inevitável. com esta média de 2 pontos conquistados. A não ser que tem o Flamengo do Jorge Jesus na história. E só tem o Botafogo com essa média, nenhum outro. Então, no fundo, a gente viu um Botafogo com números sensacionais no início, mas ninguém, parece que esse Botafogo vai longe aí, cada um foi cuidar de outro, cada um foi cuidar do seu mata-mata, entendeu? E largaram o Botafogo. Por isso que eu fiz o alerta, eu acho que está tendo isso no Brasileirão. Chega assim no Brasileirão, um ou outro, depois de 10 rodadas, uma galera já largou mão, foi cuidar da sua Copa do Brasil, da sua Libertadores, das suas... E só um parênteses de elogio. É uma coisa para a gente pensar, que é até mais ampla, sobre o calendário, né? O brasileiro já começa quando tá tudo pegando fogo. E outra coisa, o Fortaleza é um fenômeno também. Sem dúvida. Fortaleza é impressionante. Exatamente. É impressionante. Na final da Sul-Americana e lá no G6 do Campeonato Brasileiro. Assim, mas é uma coisa que, só para eu chamar o intervalo, que está até estourado. Vai entrar para a história... E, assim, o que o Botafogo faz é tão surreal, positivamente falando, que até para a história vai entrar que é um time campeão brasileiro, possivelmente com 4 treinadores diferentes dentro de um mesmo campeonato. Interinos ou não. Quase o Corinthians de 2005. Pois é. E que talvez o treinador com mais mercado fora do país, o mais desejado pelo mundo do futebol... O que menos deu certo. Foi o que os jogadores quiseram mandar embora. A gente volta já. Bem-vindo ao futebol brasileiro. A diretoria do Flamengo já informou, Oswaldo, que você não é mais o técnico do Flamengo. Eu tenho 14 meses de salário que eu não recebo. Novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Quando a gritaria parou, eu fiz a pergunta que veio no reflexo, eu nem pensei para perguntar. Por que o Valdemar? Ali era uma celebração do amadorismo. Foi a coisa mais engraçada, folclórica e constrangedora. Massacramos o ser humano que nós nem conhecíamos. Como é que eu vou embora? Foi a pergunta que ele fez. E na mesma hora eu falei, olha, gente, eu não mereço isso aqui, não. Uma cara de que é essa, sacou? Não tem como não achar engraçado. Por que o Valdemar? Fala pessoal, primeiramente uma boa noite a todos. Desculpa interromper aqui a programação de vocês que estão acompanhando aqui o Linha de Passe no canal. Galera, é o seguinte, um recado para vocês. Aqui no nosso canal tem transmissão dos principais programas da ESPN, beleza? Como Linha de Passe, esse que vocês estão assistindo. E a programação começa às 9 horas da manhã, pessoal, horário de Brasília, tá? Então amanhã, no caso, já vai ter já o programa Futebol 360, o F360, né? Às 13 horas da tarde, pessoal, a gente começa com o Futebol 90, o F90. Às 18 horas, sempre que tem uma audiência boa, eu transmito também para vocês, que é o ESPN FC. E a gente fecha a noite aí com o Linha de Passe. O Linha de Passe nem sempre tem um horário definido, certo, né? Assim como os outros 3 programas, é sempre, às vezes começa às 8h30, às vezes 10 horas, às vezes 11h30, depende muito, mas sempre que tem, eu transmito para vocês. E para vocês não perderem as lives, galera, é muito importante você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as opções todas as notificações. Habilite ali o sininho e coloque receber todas as notificações, assim vocês não perdem as transmissões que eu faço aqui no canal, beleza? Então amanhã, dia 10, vamos iniciar aqui às 9 horas da manhã, conto com a presença de todos vocês com o F360. O Linha de Passe vai terminar por aqui e a gente volta amanhã, 9 horas da manhã, beleza, galera? Muito obrigado a todos, fique com Deus e uma boa noite a todos que estão acompanhando aí, hein?
Ó, tem pós-jogo, linha de passe, nesta quinta-feira, eliminatórias, data FIFA, Brasil e Venezuela. Eu botei lá 3-0, Birner 5-1, Léo 6-0, Calçade comigo, 3-0. Só eu botei fé no Brasil, na Venezuela e no Diniz. É, muito bem. Léo e Birner com placar. Linha de passe, nesta quinta-feira, feriadão, para quem pode, eu estarei aqui às 11h30 da noite. O Jean vem? Não, tá de férias. Esse pode. Eu vou dar uma gianzada e vou... Mais umas férias. Tchau, resenha da rodada, nossa próxima atração. Ô, Jean, traz um imã de geladeira pra nós. Podia trazer, sei lá, o que ele vai... Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, mais uma notícia aqui pra vocês sobre qual é o mundo do futebol. Vamos falar aqui hoje em específico novamente sobre o Flamengo, beleza? Acabou a novela, então galera, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva aqui, ative o sininho, estou transmitindo aqui pra vocês direto ao vivo aqui, notícias de futebol galera, então não perca, ative as notificações aí pra vocês não perderem as lives, tranquilo? Sem mais enrolação, vamos pra notícia de hoje. Bom galera, agora sim terminou a novela Tite, beleza? Agora sim chegamos no 100%, o último vídeo foi 99% e agora é o 100% galera. Oficial, Tite é o novo técnico do Flamengo, beleza? Ex-treinador da seleção brasileira assina até o fim de 2024 e assume o lugar do demitido Jorge Sampaoli, galera. Tite comandou o Brasil nas últimas 2 edições, né, da Copa do Mundo e agora vai estar comandando o Flamengo. Tite é o novo técnico do Flamengo. O clube do Flamengo anunciou o ex-treinador da seleção brasileira nesta segunda-feira, dia 9. O contrato do comandante vai até dezembro de 2024. Tite vem de um ano sabático depois de deixar a seleção brasileira, sendo eliminado nas quartas de final da sua segunda Copa do Mundo. O treinador estava à frente da amarelinha em 2018 e 2022, sendo eliminado pela Bélgica, Croácia e respectivamente. Apesar de matematicamente o título do Brasileirão ainda ser viável, o objetivo principal do novo comandante é classificar o Flamengo para a próxima Libertadores. Atualmente, o Flamengo está fora do G4 e não tem vaga garantida na competição continental.
O clube confia na experiência e no currículo de Tite para afastar de vez o fantasma do time de Jorge Jesus, que vencia os jogos com autoridade. Pelo Corinthians, Tite venceu 2 campeonatos brasileiros em 2011 e 2015. Em 2012, o treinador venceu a Libertadores e o Mundial de Clubes. Além disso, o comandante ainda tem uma Copa do Brasil com o Grêmio e uma Sul-Americana com o Internacional no currículo. Tite é o 10º treinador da gestão de Landim. O tempo de contrato entre Tite e o Flamengo foi um dos entraves para a arrastada negociação. No fim, prevaleceu a vontade flamenguista, que acertou um vínculo até o fim do mandato do presidente Rodolfo Landim, escolhido para suceder Jorge Sampaoli. Ele será o 10º treinador da atual gestão. A tendência é que Tite seja apresentado na terça-feira, dia 10, quando o elenco se reapresenta para um período de treinos durante a semana de data FIFA. A estreia do novo comandante flamenguista será contra o Cruzeiro, no dia 19 de outubro. E aí, galera, o que vocês acharam da notícia? Gostou? Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, muito importante, assim você não perde nenhuma notícia que eu posto aqui e fica por dentro de tudo, beleza? Vou ficando por aqui, galera, e até a próxima. Ah, detalhe, os créditos da matéria, galera, é do site lance.com.br, beleza? Acabei esquecendo de mencionar aqui, mas vai os créditos aí para o site lance.com.br. Tamo junto, pessoal, e até a próxima. Fui!